Hoje queremos agradecer a presença do nosso querido irmão e amigo Edson, que vem da cidade de Laguna, do Centro Espírita Seara dos Pobres, com o título da exposição doutrinária O Sacrifício Mais Agradável. Seja bem-vindo, querido. Senhoras e senhores, irmãos do Ideal Espírita, é muito bom estar nessa casa que nos acolhe de braços abertos sempre que aqui estamos. Uma equipe extremamente trabalhadora, uma equipe em sintonia com os ideais espíritas, com os ideais do Cristo, e não poderia ser diferente a nossa acolhida nesta casa. Agradeço à diretoria, à equipe que trabalha, pelo honroso convite de estarmos aqui. Esperamos estar à altura da expectativa daqueles que aqui estão. Trouxemos para a noite de hoje um trecho do Evangelho, o sacrifício mais agradável a Deus. É do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E também uma mensagem de Emmanuel, Acalma-te. E uma história para finalizarmos a nossa participação na noite de hoje. Diz o Evangelho: o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Aqui diz: se o teu irmão tem algo contra vós, como é que a gente vai saber? Aqui cabe um exemplo do Divaldo Pereira Franco, que lutou muito tempo contra uma angina e que ele não sabia a origem desta angina. E Joana de Ângeles dizia para ele: pense. Mas pensar no quê? Pense. Se você tem esse problema, alguma coisa você fez contra alguém. E o que é que eu faço? Vá para frente de um espelho. Fique na frente do espelho e pergunte para o espelho a origem da tua dor. Onde a tua dor teve início? E aí ele foi para frente do espelho e perguntou: qual a origem da minha dor? Não veio na hora, não veio no dia seguinte, mas ela veio. Uma desavença com um colega que estudou, trabalhou com ele no setor público. Coisas de anos, se não me engano, 52 anos, se não me falha a memória. E ele não se lembrava. Mas já faz tanto tempo, eu nem sei se ele está encarnado. Procure. Talvez o motivo da sua dor. E aí ele foi procurar essa criatura, que tinha sido colega dele, lá nos idos. E ele encontrou essa criatura e conversou com ele. E ele disse: eu te fiz isso, tu me fez isso? Fiz. Não estou lembrado. Mais de 50 anos. Mas eu fiz. Eu preciso pedir desculpa para ti, mas o que é que tu fez? E aí ele disse: eu preciso pedir desculpa. Alguma coisa. E aí passou-se e ele pediu. Um tempo depois, a angina foi embora. Então essa questão do sacrifício mais agradável fala muito da nossa mágoa, do nosso ressentimento. Eu sufocar isso dentro de mim. E ainda diz aqui no Evangelho assim: ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar. A oferenda, no caso, é sacrificar alguma coisa. Eu quero oferecer alguma coisa para entrar no reino dos céus.
Mas aí, muito bom, até interessante que você queira entrar aqui no reino do céu. Mas você tem um irmão lá que teve uma desavença, tem um problema em algum ambiente, tem alguma coisa que você tem que ir lá e consertar aquilo ali, para sua oferenda ser agradável e entrar no reino dos céus. Mas aqui diz no Evangelho ainda: apresenta a tua oferenda para ser por ele perdoado, e precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito. Reparar o agravo, perdoar e reparar o agravo que tinha feito. Eu fiz, agora eu vou ter que reparar aquilo que eu fiz. Não é simplesmente estar desculpado, estar perdoado, não. Eu causei um dano a uma lei divina. Então eu tenho que reparar aquilo que eu fiz. Como vai ser essa reparação? Mas eu tenho que reparar. Depois da reparação, quando a gente repara, que aí já é algo assim de tempos e tempos, aí eu não vou sofrer mais um processo obsessivo ou influência de nada, porque eu já reparei. Eu paguei as contas que me levavam ao sofrimento, a um processo de influência obsessivo. Se eu reparei, e está no Evangelho, no capítulo 5, se não me falha, até o último ceitil. O último ceitil era uma moeda de menor valor na época. Seria o nosso 1 centavo hoje. Então, quer dizer que se eu ficar devendo 1 centavo para alguém, eu vou ter que pagar. Eu vou reencarnar para pagar. Pagou, reparou, agora pode vir. Nesse processo da reparação, depois, aí não vai existir mais influência, mais cobrança, mais dano algum. Por quê? Porque o espírito está limpinho. Está como deveria estar sempre. Mas as nossas escolhas. Então, o espírito, para entrar aqui, ele tem que estar puro. E a pureza do espírito, ele não vem de uma época para outra. Quando nós encarnamos na face da terra, vamos para cá pelas nossas escolhas, nós entramos como aquelas pedras que ficam no rio e que o rio vai levando as pedras. No início, elas são pontiagudas, são todas cheia de curvas, tem pontas, e as pedras vão batendo uma na outra, o rio vai levando, e as pedras vão se lapidando. E aí nós vamos ver aquelas pedras de rio, ficam bonitas, e o que é que a gente faz com pedra do rio? Nós vamos decorar o nosso jardim. Então nós entramos como essas pedras no rio, que ao longo do tempo o rio vai levando, e com o passar do tempo, em contato com um, sofrendo aqui, sofrendo ali, nós vamos nos lapidando até ficar com aquela imagem da pedra bonitinha, que todo mundo gostava de botar no bolso e levar para casa, que ela fica arredondada, fica lisinha, sem limo algum, vamos botar no jardim. É o que muitas das floriculturas fazem. Pegam, pintam, para decorar. Né? Eu gosto muito de falar da banda dos Rolling Stones, né? Rolando pedra. Rolando pedra. Rolando pedra não cria limo. Uma banda onde todos passaram dos 80 anos. E que quando vão fazer uma turnê, eles gravam 8 horas por dia. Eles ensaiam 8 horas por dia para manter a qualidade. Então, pedra que rola não cria limo. Por isso, Rolling Stones, pedra que rola não cria limo. Então, eles estão sempre para que mantenham uma qualidade, para que eles sempre estejam na ativa. Assim como nós na pedra do rio, que vamos nos lapidando ao longo das existências, e aí um dia a pedra, nós ficamos bonitinhos, vamos decorar o jardim de alguém, para ficar uma coisa, flores, pedra branca, pintada, nesse sentido. Diz o Evangelho ainda, ele oferece sua alma a Deus, entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão, para que a gente adentre
ao céu, aquilo que o nosso compromisso de nos lapidarmos, de termos melhor, para adentrar, nós não temos que ter nada dentro do coração contra quem quer que seja. Aí tem uma mensagem de Emmanuel que eu acho muito legal sobre acalma-te, diz a mensagem, acalma-te. E Jesus, fitando-os, disse, para os homens isso é impossível, para Deus tudo é possível. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho, silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina, em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhes assimila o plano. Se te afeiçoas a gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. Mantenha calma, a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. E é aqui que está o nosso grande problema para cumprirmos a lei divina. Aqui é que nós esbarramos. Por quê? Corações envenenados que destilam irritação e desgosto. Tem dentro da nossa família, nos relacionamentos, pai, mãe, filho, amigo, no trabalho. Você chega lá numa empresa, que a empresa tem 30 anos, chegou um gerente novo, quer pegar a janela, tá aqui, ó. Não, há 30 anos, e agora vem com ideias novas. E aí eles podam aquela criatura com ideias novas, porque há um sistema que funciona de um jeito acomodado, ultrapassado, e as ideias novas não conseguem encontrar teto para levantar voo. Em casa, é um irmão, uma irmã que te inveja, as dificuldades do relacionamento. O nosso grande problema de cumprir a lei está aí. Nos ambientes, até mesmo nas casas espíritas, nos ambientes religiosos. É difícil de tu dar uma ideia nova para alguém. Quando chega, já tem um sistema formado. Até tu entrar ali, meu querido. E é uma realidade. E é isso que faz ou que nos deixa com dificuldade de cumprir aquilo que nós temos que cumprir. Porque eu adentro ali para fazer, não dá. Aqui não. E aí começa. Então esse envenenamento são pessoas bem próximas a nós. Esses corações estão sempre envenenando nos lares, nos ambientes de clubes, qualquer lugar que tenha uma associação ou qualquer coisa que junte pessoas, alguém ali vai atravessar. Dificilmente vai se encontrar harmonia. Porque qual é a dificuldade? Harmonia de grupo. É a coisa mais difícil de se encontrar, é uma sintonia, uma harmonia de grupo. É aquela que no momento eu me calo porque ele tem razão, então tá com ele. Você não concorda? É que eu não tenho uma resposta para dar. Fica com o que vale o que o André disse. E pronto. Mas não, eu mesmo sem razão, eu vou lá e atravesso. Por birra,
por orgulho, por achar que não, com ele a coisa vai deslanchar. Mas quando eu assumir a presidência, nós vamos construir algo para cá. Mas ele quer construir para cá. Mas quando eu chegar lá, não, então vamos construir aqui. Quando eu chegar lá, se tiver que chegar lá, nós vamos construir para cá. Então a grande dificuldade nossa de cumprirmos as nossas obrigações é por isso. É um pai e uma mãe castradora, um relacionamento que te impede de estudar, trabalhar, de fazer isso, fazer aquilo. E aí a gente começa a diminuir isso. As nossas vontades, os nossos desejos, aquela coisa de fazer, porque você não encontra uma saída no momento, a saída que encontra você acha que não é a ideal, acha que vai ter problemas, e não tem. Mas nós temos medo de assumir certas posições na nossa vida que seriam benéficas para nós. Benéficas. Mas optamos por não fazer. E aí xingamos, nos esperneamos, reclamamos, passando a vida inteira reclamando e não tomamos atitude alguma para que isso melhore ou se resolva na nossa vida. Continua a mensagem. Os desesperados ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Com a tua paz. Paz é uma bênção. Deus só se manifesta ou só se expressa na paz. O que as pessoas querem ao nosso lado é tirar a paz da gente. Parece que para uns é um propósito de vida fazer com que tu esteja ruim. Atrapalham a tua felicidade, atrapalham as tuas buscas mais sinceras e honestas para a tua vida. E elas ficam te puxando. E aí geram desconforto. É o propósito deles, tirar-te o ponto de equilíbrio da paz. Os desesperados tornarão a harmonia, quer dizer, voltarão para a harmonia, porque um dia eles vão ler o sacrifício mais agradável a Deus. Os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. Então, todos esses que estão com problemas, eles tornarão a normalidade a partir do momento que eles entenderem o sacrifício mais agradável a Deus. É você sacrificar seu orgulho, sua arrogância, seu egoísmo, em troca da humildade, da sinceridade, da honestidade. Os ingratos despertarão, e não tem coisa mais triste do que a ingratidão. Aquilo que tu espera e de repente, quando tu acha, Ulisses Guimarães, o político, ele dizia o seguinte, que o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Quando você acha que tiram o teu tablado, tiram o tapete, puxam tudo e você se estatela. A ingratidão não é fácil, machuca, porque nós não temos entendimento, nós não damos de ombro. Tá tudo bem, mas nós levamos para o coração, nós levamos para a nossa vida e a gente acaba internalizando aquilo como algo ruim. E é a lei do Senhor que a luz domina a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível. E garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Porque é na paz que Deus se manifesta em nossas vidas. Somente na paz Ele se manifesta. Então nós temos que ter um equilíbrio para entender aquelas criaturas que estão à nossa volta, que nos geram transtornos, problemas. Então Jesus fala o sacrifício como uma oferenda a Deus. A Deus. Platão dizia que vencer a si próprio
é a maior vitória. E nesse ambiente de rejeição, nesse ambiente que nos colocam à prova cada dia, dentro ou fora dos nossos lares, a paciência e a calma, a paz é o que nós temos que ter. Difícil é encontrá-la dentro de nós, porque nós vivemos num turbilhão de coisas e nós já viemos ao longo de existência, tipo a pedra que vai lapidando no rio, é as nossas existências, até chegar naquela pedra redondinha, sem ponta, sem limo, sem nada. Porque esses conflitos nós vamos ter sempre. Estamos num planeta de prova e expiação. Certa vez, Chico Xavier foi receber uma homenagem na Câmara Legislativa de Goiânia, lá na Assembleia, na Câmara de Deputados Estadual, né? E um deputado quis fazer um questionamento a ele. O parlamentar perguntou: a morte de Jesus na cruz foi uma expiação ou um karma? Perguntou para o Chico. E ele, com aquele jeito gracioso de ser, não, a morte de Jesus na cruz é uma epopeia de amor pela humanidade. Não foram os pregos que seguraram Cristo na cruz, mas o amor dele por você e por mim. Foi a resposta que ele deu para o deputado lá nisso aí. E ele teve uma situação que ele passou, que no início ele até foi quando envenenaram a cachorrinha dele, que não tinha uma perna, né? E tem uma foto dele aqui, que ele está no colo com elas, dois sorrindo ali, sorrindo abrindo a boca, o cachorro, né? E essa foto, e ele no início, mas ele foi lá e perdoou a vizinha que envenenou o cachorro dele. Perdão incondicional deve ser exercitado até que possamos dizer como Gandhi falou, quando foi perguntado como ele perdoava os seus inimigos. E ele disse: eu não perdoo ninguém, simplesmente porque não me ofendo com as agressões. Ele compreende que os seus agressores agiam na ignorância, eram como doentes da alma, e, portanto, Gandhi não aceitava os seus ataques. Ele não levava nada para o coração. Não levava nada para o coração, então pode falar o que quiserem. Foi apedrejado, quase foi linchado, apanhou de tanta gente, mas ele ainda se culpava. Não, senhor, me desculpe, eu estava na sua frente, né? Não, eu que estava na frente da pedra, que ela ia para lá e eu botei a cabeça. E ele não levava nada para o coração. Sobre a questão do perdão, vamos falar alguma coisa ligada à nobreza, para a gente encerrar a nossa participação aqui. A Espanha, como país, ela é dividida ou foi constituída em torno de 9 tribos. Eles não falam a mesma língua quando o assunto é a capital da Espanha. Sabemos, pela aula de geografia que nós tivemos, que Madrid é a capital da Espanha. Mas em qualquer região que você chegar numa cidade, você perguntar qual é a capital da Espanha, eles vão dizer que é a cidade deles. Se você chegar em Barcelona, não, a capital da Espanha é Barcelona. Se você for na região basca, eles dizem, não, a capital é Basco. Se você for a Valência, a capital da Espanha é Valência. Na Espanha tem 2 tenores, para mim, fantásticos. José Carreras e Plácido Domingos. No final da década de 80, Plácido Domingo, que era madrilenho, e José Carreras era catalão, de Barcelona. Eles faziam grandes turnês, shows, juntamente com Luciano Pavarotti. Mesmo os que nunca visitaram e conhecem essa rivalidade da Espanha, que sempre lutaram por independência. Carreras e o Plácido Domingo também não fugiram a essa disputa política. Em 1984, por questões políticas, os dois se tornaram inimigos. Sempre muito requisitados em toda parte do mundo, mas quando um ia ser contratado para um show, ele já colocava no contrato:
Se o outro vir cantar, eu tô fora. Não canto. E assim foi. Só que em 1987, José Carreiras ganhou um inimigo quase que mortal, implacável mais do que o Plácido Domingo. Ele desencadeou uma leucemia. Sua luta contra o câncer foi persistente e ele nunca parou. Se submeteu a vários tratamentos e uma vez por mês ele tinha que ir nos Estados Unidos fazer o tratamento. Com a condição financeira que ele tenha, ele conseguiu fazer. Mas depois foi indo e as coisas não andaram mais da forma financeira como estava. E aí, quando ele não tinha mais condição, ele descobriu que havia uma fundação em Madrid, uma fundação que cuidava de pacientes com leucemia. Era a Fundação Hermosa. E graças a essa fundação, a esse apoio, ele voltou a cantar, curou-se da leucemia e disse que, a partir dali, ele iria ajudar essa fundação. E foi conhecer essa fundação, pegou o estatuto, quando se deparou que o presidente da fundação, o maior colaborador, era quem? Plácido Domingo. E ele foi curado da leucemia. E ele, sem saber, mas até então, Plácido Domingo pediu: não quero fazer com que ele se negue, então me deixa no anonimato. Mas ele acabou descobrindo que o proprietário, o presidente da fundação, era o tenor Plácido Domingo. E aí, num show do Plácido Domingo, adentra no meio do show José Carreiras. Ele cantando, ele para, se ajoelha na frente dele, pede desculpa pelos tempos de inimizade. Carreiras não deixa ele se ajoelhar, levanta, dá um abraço nele, e ali ele voltam a ser amigos, não se largam mais. E um repórter, vocês sabem como é que é as perguntinhas de repórter, né? Foi lá, se aproximou de Plácido Domingo, e ela indagou: por que você criou a Fundação Hermosa? Para ajudar ele, só que eu não queria que ele soubesse. E foi ele que criou, para justamente... Aí ela perguntou, num momento que além de beneficiar um inimigo, ainda reviveu o único artista que poderia fazer-lhe alguma concorrência. E a resposta dele foi curta e definitiva, porque uma voz como essa não se pode perder. Então, essa é uma manifestação de nobreza, de caráter, como preceitua o Mestre Jesus. Algo de reconciliação, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Nós deixarmos a nossa mágoa, os nossos ressentimentos de lado, porque não tem outro caminho para a felicidade, para adentrar ao reino dos céus, que não for na forma do perdão, do amor, da paz. Não tem. Quem atrasa a trajetória de chegar lá somos nós. Nós. As escolhas que nós fizemos é que nos colocou em situação como essa, de estarmos num planeta de prova e expiação. E viemos rolando, porque existem outros planetas daquelas pessoas, espíritos, que escolheram coisa boa. E foram. E nós estamos aqui, rolando, se lapidando, um no outro, se lapidando no pai, na mãe, no filho, e vamos rolando. Para não criar limo e nem deixar aquelas pontas, aquelas arestas. Né? Imagina um porco-espinho querendo se agasalhar no inverno, com outro porco-espinho. Vão ter que, vai espetando, mas nós temos que passar calor um para o outro, senão nós vamos morrer de frio. É a mesma coisa conosco. Quem tem um entendimento, como nós temos, da doutrina espírita, cabe a nós esse duro exercício de manter a harmonia, de manter a paz, mesmo na hora que tu tá louco para descarregar mesmo na hora que tu tá louco para mandar os quintos, as favas, mas bota a água da paz, como dizia Chico Xavier, né? Bota a água da paz na boca
e deixa ali a água da paz, não engole, fica ali, que aí tu vai ouvir, não bota, nem engole nem joga aquela água para fora. Então, esse é o nosso grande compromisso. É o nosso grande compromisso. O sacrifício mais agradável a Deus é nós humilharmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, com a nossa postura de simplicidade, de humildade, de benevolência, de paciência, de harmonia, de tudo aquilo que faz com que a gente tenha um bem-estar e paz, que é o que nós mais queremos. Nós não queremos nem ter razão, nós queremos ter paz, né? Nós queremos é isso. E é a nossa busca. E é a nossa busca. Não tem coisa pior do que uma cama de pedra e um travesseiro de pedra. Mas é a nossa realidade. Enquanto nós não buscarmos isso, vai ser a cama que nós vamos deitar. Então, a harmonia que nós queremos para nós temos que fazer isso no nosso dia a dia. Paz, harmonia, paciência, perdoar, não uma vez, mas 70 vezes, 7 vezes, cada erro, que é para não parar de perdoar mais. Então, que a doce e suave paz do Mestre Jesus possa estar com cada um de vós. Agradeço mais uma vez o convite, a acolhida, que todos possam ter uma boa noite e um bom retorno para seus lares.